Shalom, queridos. Boa noite, a paz do Senhor. A igreja pode sentar, não tem muitos aqui, mas aqueles que estão, pode se assentar. Boa noite a todos, boa noite a você que está em casa, você amigo, você que de repente está passando por essa live. Nosso muito boa noite. Deus tem uma palavra ao teu coração, quer te abençoar. Eu também senti o desejo de dar uma boa noite ao Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está nesse lugar, Ele está aí com você. Então, nosso boa noite, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Boa noite. Trabalhe em nós, trabalhe em nosso coração. Vai preparando, Senhor, o terreno, para que a Tua palavra encontre lugar, Senhor. Porque a Tua palavra, ela traz cura. A Tua palavra, ela traz libertação. A Tua palavra, ela faz tudo em todos, independente, Senhor, qual seja a situação. A palavra de Deus, ela é poderosa para penetrar nas juntas, nas medulas, para discernir, Senhor. Então, Senhor, eu te peço desde já que Teu Espírito Santo vá trabalhando e fazendo a Tua obra aqui nesse lugar. Nos usa como instrumento Teu, em nome de Jesus. Amém e amém. Já foi mencionado aqui, pelo menos nós estávamos ali acompanhando alguns pedidos de oração, e desde já quero te incentivar. Você que está aí acompanhando, participando desse culto junto com a gente, você coloca aí então também os teus pedidos de oração. A irmã Adriana aqui orou, então a Elisa que pediu pelo Pedro Henrique, né? Um adolescente de 13 anos, a France, pela avó Maria Odília. E eu também quero me juntar a esses e aos demais que porventura estejam fazendo pedido. Fazer um pedido por uma pequena chamada Maíra. Ela tem feito um tratamento com quimioterapia. Uma pequena que tem travado uma grande luta. E nós temos acompanhado a família. Mas nós não estamos sozinhos nessa oração, nesse momento, nessa luta, nessa peleja. Então eu quero pedir a você que se una. Podemos nos unir em prol de todas as causas, de todos os pedidos, mas pedir também o nome dessa pequena. Inclua o nome dessa pequena em tuas orações, Maíra, para que Deus possa trazer a cura sobre a vida desta pequenina. Sabe, irmãos, hoje, nessa noite, eu senti o desejo de trazer uma palavra, uma palavra assim que tem um cunho, digamos, um pouco mais pastoral. Ah, pastor, mas existem outras palavras? Existem, né? Existe aquela palavra de guerra, aquela palavra de intercessão. Mas nessa noite eu senti o desejo de trazer uma palavra mais pastoral ao teu coração. Eu quero te convidar desde já a abrir a tua Bíblia no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, o verso 6 que a gente vai ler. Depois nós vamos ainda orar, continuar orando pelo nosso país, orar pelo nosso estado, orar pelas famílias que talvez estejam passando por grandes aflições, grandes lutas. Nós vamos orar por esses. E eu senti de Deus trazer ao teu coração, falar hoje sobre o seguinte tema: o dono da obra. Mas pastor, por que esse tema, o dono da obra? Deus foi colocando algumas coisas no meu coração para ministrar ao seu coração, nesta palavra que eu considero uma palavra pastoral, mas uma palavra que não é a minha palavra, mas com o auxílio do Espírito Santo, pode trazer grandes revelações ao teu coração. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, o verso 6 vai dizer assim: estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez, que a palavra de Deus, ela é poderosa.
estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh Senhor, nós já oramos, Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos, mas eu te peço, Senhor, nesse instante, que o Senhor possa falar através do Teu Espírito Santo, muito além, Senhor, do que aquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. Senhor, vai contemplando os corações, vai contemplando todas as vidas que estão aí, Senhor, participando desse culto junto com a gente. Meu Deus, aonde esta palavra chegar, Senhor, no momento, Senhor, que talvez, no momento oportuno, que alguém parar diante, Senhor, de um vídeo, Senhor, que não seja a nossa presença, mas que seja a doce presença do Teu Espírito Santo, Senhor, que quando a pessoa parar para ouvir, que não seja a voz desse pastor, mas seja a voz do Teu Espírito Santo, falando, Senhor, atendendo a carência, Senhor, a fragilidade daquele, Senhor, que estará diante desta palavra, porque esta palavra é Tua, e a palavra sendo Tua, ela tem endereço, e ela gera o efeito. Senhor, nós assim te oramos, te entregamos tudo diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. O dono da obra. Interessante pensar, e eu quero pensar aqui algumas coisas com vocês. Talvez a primeira pergunta que poderíamos fazer diante desse texto, desse verso, e aqui Paulo e Timóteo, eles estão, e se você for ler o início desse capítulo, você vai ver que Paulo e Timóteo estão conversando, agradecendo todos os irmãos, por todos os benefícios que os irmãos dos filipenses tinham feito por ele, e Paulo sempre contava com muita alegria, muito entusiasmo, e Paulo era aquele homem cheio de Deus, aquele homem cheio de palavra de vida, cheio de palavra de alegria, cheio de palavra de entusiasmo, cheio de palavra de esperança. Mas eu fico pensando, agora Paulo falando aqui, irmãos, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar a obra. Por que Paulo talvez fala isso? E quando a gente fala em Paulo, a gente precisa lembrar que Paulo, quem era Paulo? Era aquele perseguidor, talvez aquele homem que ninguém dava nada por ele, ou dizer, esse aí nunca vai ser crente, esse aí nunca vai servir ao Senhor. Muito pelo contrário, Paulo, ele tinha tudo para ser alguém totalmente ao avesso, mas aí vem Deus, que não olha segundo nossos olhos, que não olha segundo a nossa ótica, segundo a nossa lente, fala, Paulo, você para mim vai ser um vaso escolhido. Irmãos, eu fico pensando, quando os homens olham para mim e para você, em determinado momento, ou determinada situação, fala assim, esse aí não vai dar em nada, esse aí não tem jeito, ou essa situação é imutável. E quando eu olho para a vida de Paulo, por si só, é uma história de transformação, uma história de mudança, uma história daquelas que daria um grande filme, daria um grande romance, daria um filme daquele que poderia prender a nossa atenção, falando, meu Deus, que Deus é esse? É esse Deus que eu quero falar. Então, quando a gente pensa e olha para esse tema, para o tema e para o verso, a primeira pergunta que eu fiz aqui, coloquei, quem é o dono da obra? Quem é o dono da obra? E eu já quero responder que o dono da obra é o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que faz a obra. É Ele que é o Senhor da obra. É Ele que trabalha pela obra. E quem então, se Ele é o dono da obra, quem é a obra? Uma segunda pergunta que talvez pudéssemos responder. A obra somos nós. A obra sou eu, a obra é você. A obra talvez seja seu filho, a obra talvez seja o seu casamento, a obra talvez, eu não sei, qual é a obra? Deus é o Senhor e é o dono de toda a obra. E eu fiquei pensando algumas coisas sobre esse texto e esse tema que o Senhor colocou no meu coração, o dono da obra. Você já parou para pensar? Você já observou? E você pode interagir comigo também aí
pelas redes sociais. O que acontece quando uma obra ela está abandonada? Vamos pensar? O que acontece quando uma obra ela está abandonada? Você pode colocar aí algumas coisas, por a sua experiência, quando você passa diante daquela obra, quando você observa aquilo, o que você observa? E eu fiquei pensando, meu Deus, o que o Senhor quer falar com a gente? E eu falei, eu vou colocar algumas coisas aqui, tenho certeza que, e creio que o Espírito Santo há de completar isso. Eu fiquei pensando, irmãos, que quando uma obra ela está abandonada, ela começa a entrar em estado de deteriorização, as pessoas começam a invadir, as pessoas começam a subtrair coisas dela, começam a rabiscar suas paredes, começam a tirar até as portas, tirar as janelas. Acontece isso, porque as pessoas passam, e aqueles, às vezes os aproveitadores passam e falam assim, aquela obra não tem ninguém, aquela obra está abandonada, aquela obra, eu vou lá, não tem ninguém vigiando, então eu posso de repente entrar, eu estou precisando daquilo, e aí começa a invasão, começa a deteriorização, começa a subtração de coisas, sabe? E a obra começa a ser invadida, a obra começa a dar lugar às vésperas, os marimbondos daqueles terríveis, as vésperas terríveis, começa a entrar os animais peçonhentos. Você já entrou numa casa velha, numa obra velha? E quando ela passa algum tempo, aquilo começa a cair, começa a vir telhado, infiltrações. Sabe, a obra, talvez um dia ela foi idealizada com tanto sonho, com tanto projeto, com tanto esmero por aquela obra, mas de repente aquela obra, se ela pudesse falar por si só, ela diria, talvez eu estou hoje abandonada, eu estou hoje largada, eu já não estou como no início. Mas deixa eu te dizer uma palavra pastoral para o seu coração. O dono da obra não abandona a obra. O Senhor é o dono da obra. Você não é obra abandonada por nem um segundo que sequer. Não é, e você receba essa palavra no teu coração. Você não é obra abandonada. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Porque as pessoas às vezes abandonam uma obra, porque às vezes não tem recurso, não tem condições de avançar, ou acontece algum problema de difícil resolução, do período do projeto, até a definição, até a finalização daquela obra. Mas eu quero dizer que o dono dessa obra, que o Senhor, não tem atrapalho que impede o agir dele continuar a obra. Ele é o dono da obra, você e eu, nós somos a obra. E eu fiquei olhando aqui algumas coisas, e anotei aqui algumas coisas. Ainda que, se nós somos essa obra, se o Senhor é o dono da obra, ainda que a obra tente não avançar, ou não se permitir, ou a obra tente abandonar o dono da obra, o dono da obra nunca abandona a sua obra. Você jamais será abandonado por Deus. Você caiu, falhou, pecou, errou, deslizou, saiu fora dos padrões, sabe? Destoou talvez da liturgia ou do grupo. Você talvez, palavras de acusação veio, talvez por um procedimento. Pastor, eu errei, eu caí. Meu irmão, quem não erra e quem não cai? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém que está ouvindo esta palavra. E eu tenho que dizer que nós às vezes somos muito preconceituosos, nós somos muito aqueles que julgam as pessoas. A gente pode até falar, eu não julgo, mas há uma luta constantemente na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos, que a gente às vezes julga,
que a gente sentencia as pessoas, mas hoje, nessa noite eu quero dizer que você é obra, eu sou obra do Senhor, e o Senhor jamais abandona a sua obra, e por certo, Ele começou a obra e Ele vai terminar. Outra coisa que algumas anotações que eu fiz aqui, ainda que, às vezes algumas coisas na nossa vida, pastor, mas eu sou obra. Se eu sou essa obra do Senhor, a gente precisa entender que Deus está constantemente trabalhando na nossa vida. Nós podemos ser até obras inacabadas, mas jamais seremos obras abandonadas. Guarde isso. Guarde esta frase no teu coração. Nós somos obras que estamos no processo. Nós podemos ainda ser obra inacabada, mas nós jamais seremos uma obra abandonada. Ah, pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso para o seu coração porque talvez tenha pessoas aqui nessa noite, participando desse culto, que falam assim, parece que o Senhor me abandonou, ou eu já não sinto mais nada. Às vezes eu ouço algumas pessoas falar isso, pastor, eu participo do culto, eu ouço a palavra, mas eu já não sinto mais nada. Parece que a palavra, ela não encontra lugar no meu coração. Parece que eu não sinto mais a presença do Espírito Santo. Eu acho que esses são os momentos, é o momento que às vezes a nossa casa, ou essa obra, vamos pensar assim, essa casa, ela pode estar bagunçada, ela pode estar desarrumada, ela pode estar com muitas coisas em muitos lugares. Eu gosto sempre de pensar que toda vez que a gente vai arrumar alguma coisa, vai arrumar um quarto, vai arrumar uma despensa, e é interessante como é que as coisas vão bagunçando, né? Eu fico pensando nisso, às vezes está tudo arrumadinho, vamos pensar isso como se fosse na nossa vida, está tudo no lugar, tudo caminhando bem, tudo visivelmente, tudo com espaço, tudo fluindo, mas de repente uma coisa vai fora do lugar, outra coisa começa a ficar fora do lugar, e quando vê, parece que esta casa, o nosso ser, ele fica tão tumultuado, tanta coisa fora do lugar, parece que a gente não se encontra, a gente se perde no meio dessa casa, no meio dessas coisas, e começa a juntar entulho, começa a juntar bagunça. Tem quase toda a casa, tem aquele quartinho que as pessoas falam que é o quartinho de, uns falam que é quartinho de bagunça, outros falam que é quartinho de bagulho, eu não sei que nome, às vezes você dá, eu nem sei se você tem esse quartinho na sua casa, mas eu quero dizer que às vezes assim, a gente também é um pouco assim a nossa vida, a gente às vezes está com a vida organizada, mas em determinado momento parece que as coisas viram uma bagunça, e às vezes a gente descobre, quando a gente para se permitir uma arrumação, a gente para observar que tem coisas que a gente guarda na nossa vida, no espaço da nossa vida, que não era nem para estar ali. Tem coisas que um dia fizeram parte da nossa história, ou da nossa conquista, ou da nossa derrota em algum momento, e a gente às vezes guarda certas coisas. Eu já disse aqui, mas eu quero repetir, tinha uma senhora que guardava de tudo que você imaginava, tudo que se imaginava, tudo, ela sempre com aquele intuito, pode ser que um dia eu venha precisar disso. Ela guardava o selinho da tampa do requeijão, tem aquela borrachinha da tampa do requeijão, ela guardava o selinho da tampa do requeijão, um dia pode ser que eu venha precisar disso. Mas assim como estou usando um exemplo aqui dessa senhora que guardava uma coisa, pensando que um dia poderia reviver ou usar, assim também a gente, de alguma forma, às vezes a gente guarda algumas coisas na nossa vida, a gente guarda alguns sentimentos na nossa vida, a gente guarda algumas circunstâncias na nossa vida, mas essa noite eu creio, meus irmãos, que o dono da obra,
Ele quer fazer algo novo na minha e na sua vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O que está incompleto na sua vida nessa noite? O que está faltando? O que está pelo meio? Ainda tem outra coisa que o Espírito Santo veio ministrando enquanto eu vinha para cá. E o Espírito Santo falou: entrega isso para a igreja. Tem pessoas que se conformaram com a melhora. Pessoas que se conformaram com a melhora. Mas o Espírito Santo quer dizer, quer ministrar ao teu coração, que o que Deus quer fazer não é só melhora. Ele quer completar a obra. Então não se acomode. E veja, a palavra do pastor aqui não é uma palavra em ser grato pela melhora, não é deixar de não agradecer pela evolução, mas é não se acomodar, é não deixar de profetizar. E eu fiquei pensando, aqui cantou sobre o vale de ossos secos. Você já pensou se o profeta Ezequiel, se ele se acomodar simplesmente com a melhora diante daquele vale de ossos secos? Diz que o Espírito levou ele diante do vale de ossos secos e faz uma pergunta: o Espírito, pode esses ossos reviver? Ou pode essa situação mudar? Situação como eu e você às vezes se encontra diante dela. Pode esta situação mudar? Aí a gente joga para o Espírito e fala assim: ó, tu sabes. Porque humanamente, ali o profeta Ezequiel, ele usou uma coisa, usou uma expressão que talvez eu e você também usaria. Eu não sei, eu não vejo possibilidade, mas tu sabes. E aí, deixa eu te dizer, talvez você esteja diante dessa situação hoje, diante de uma situação aparentemente impossível. E aí o Espírito Santo chega para você, te pega com esta palavra e fala assim: o que você acha diante dessa situação? Qual a tua palavra diante dessa situação? E ele então fala assim, o Espírito fala assim: profetiza, profetiza. Ei, obra, profetiza, profetiza diante dessa situação. E diz que o profeta Ezequiel começou a profetizar. Começou a profetizar e começou a ver a melhora. Começou a ver a fidelidade daquele Deus poderoso que pega a situação aparentemente possível, e diz o texto que ele não se acomodou, ele diz que ele continuou a profetizar. Sabe, Deus não quer simplesmente melhorar, Deus quer completar a obra. Então eu quero te dizer, mãe, esposa, esposo, você que está aí, pega esta palavra com toda a sua alma. Deixa ser profeta de Deus na sua vida. Algo melhorou no seu casamento? Melhorou com o seu filho? Pastor, não melhorou não, mas eu quero falar agora, a leva de pessoas que talvez estejam aqui, falando assim: pastor, melhorou. Eu quero falar para você agora, melhorou? Não se acomoda não, continua profetizando, para ver a obra completa. Recebeu isso aí, pegou esta palavra no teu coração? Não só se acomode com a melhora não, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então você agarra nisso aí, você se apega nisso aí e fala assim: Senhor, receba essa palavra. Talvez o Espírito Santo fale assim: já tinha gente acomodada, mas Deus sabe, porque Ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. Agora eu quero falar para a segunda leva talvez de pessoa. Fala assim: pastor, não mudou nada, pastor, a situação que eu estou vivendo, talvez com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, pastor, está crítica a situação, talvez seja uma situação de enfermidade, pastor, está muito difícil, pastor, está quase impossível. Deixa eu ministrar sobre sua vida também. Ele é o dono da obra, e aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Deus não vai deixar a obra dele parada, não vai. E toda obra que Deus faz, ela tem um propósito. Você e eu, nós somos esta obra, feitas pelas mãos do Senhor. Você quando olha para a natureza, o salmista falou muito isso: Senhor, as tuas obras o declaram. Irmão, você já viu na natureza algo que Deus deixou pelo meio? Pergunta os irmãos que estão aqui.
Você pode até não entender o funcionamento ou saber porquê disso, mas você já viu alguma coisa que Deus largou pelo meio? Você já viu alguma coisa que Deus falou assim, Deus fez um provisório? O Deus que eu sirvo, que você serve, não é um Deus de provisório. Ele é um Deus que faz a obra definitivo. Mas pastor, definitivo, mas a obra, eu sinto que a obra, Deus está trabalhando. Sim, Deus está, mas pastor, quando é que o dono da obra vai terminar a obra? Quando é? Não sei se você já observou, quando você passa diante de uma edificação, tem lá às vezes uma placa de legalização e diz início da obra e término da obra. Quase sempre a gente vê aí que passa muito depois do período de término da obra. Mas pastor, se Deus é o dono da obra, se eu sou esta obra, se a situação, se meu casamento, se meu filho, se essa circunstância é a obra que Deus está trabalhando, quando é que Deus vai concluir essa obra? Ah, meu irmão, aí ele diz aqui o texto, aquele que começou a boa obra, vai contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, você e eu, essa circunstância, essa situação, tem situações que Deus, Ele vai trabalhar em nós até o dia da vinda de Cristo, meu irmão. Eu sei que essa palavra parece ser um pouco de desânimo, talvez para alguns, porque o que nós esperamos? Nós queremos logo que o dono da obra faça a obra por completo, dentro do tempo da gente, no momento da gente. Mas aqui está sinalizando para a gente que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a volta de... Isso quer dizer o quê? Que Deus tem o tempo dele. Pode ser que muitas coisas na nossa vida leve mais tempo do que a gente imagina. Pode ser. Pode ser. Eu tenho uma conhecida que orou 30 anos pelo seu esposo. Aí você fala assim, poxa pastor, ela orou 30 anos, ela orou 30 anos. E eu sempre falava com ela assim, não desiste não. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E ela falava assim, pastor, você não está entendendo, pastor. Meu esposo odeia a igreja. Eu falei, minha irmã, o dono da obra é ele. Não é no seu tempo, não é na sua forma. O dono da obra é ele. Pastor, meu marido me larga, pastor, do outro lado da rua. Irmã, continua crendo no Deus que você serve, continua orando, continua profetizando. Pastor, mas já passou muito tempo. Aquele que começou a boa obra, pastor, mas eu não vejo a obra que Deus está realizando. Ah, preciso te dizer isso também. Muitas vezes a gente não vai ver a obra que Deus está realizando. Mas o dono da obra, ele nunca deixa de obrar, nunca deixa de trabalhar. Foi passando o tempo, para encurtar esta história, ao invés de deixar ele do outro lado da rua, ele começou a deixar perto da porta da igreja. E a irmã falou assim, pastor, ele me deixou do outro lado da rua hoje. Porque tem isso também, né? Deus às vezes permite um certo bálsamozinho para regar também a nossa fé. Pastor, ele falou que vai vir num culto. Falei, minha irmã, o dono da obra, aquele que começou, ele vai completar a obra. Passado 2 semanas, ele se aborreceu, não trouxe nem mais a irmã à igreja. Ih, pastor, não estava melhorando? Irmão, minha irmã, você que está seguindo aí, você que está acompanhando a gente esse culto, Deus, Ele trabalha do jeito dele, da forma dele. Não somos nós que convencemos ninguém. Isto é obra do Espírito Santo na vida de cada um. Passou-se muito tempo. Aconteceu, nesse caso, tá? Não estou dizendo que Deus faz do jeito dele. Aconteceu uma grande tragédia numa situação e essa pessoa então, ela correu para o altar, esse esposo correu para o altar e falou assim, quero me entregar diante do Senhor,
porque Deus tem um jeito dele. Eu lembro também de uma outra história, de um senhor, num congresso, um senhor muito conhecido lá em Venda das Pedras. Eu não vou dizer o nome dele, que fica chato, né? Não vou dizer o nome, nem precisa. E a esposa sempre lutando pela conversão dele. A esposa lutando pela conversão dele. Lutando para que Deus fizesse a obra na vida dele. E um dia ele foi ao congresso cheio, no auditório cheio. E o pastor lá, um pastor muito manso, trazendo a palavra, que Deus está trabalhando. O auditório todo quietinho, observando a palavra de Deus. Ele do meio lá se levanta: pastor, eu não acredito nesta palavra aí, eu não acredito nesse Espírito Santo que o senhor está pregando aí. O pastor só deu uma olhadinha para ele assim, deu um sorrisinho e falou: então, pois bem, ele já está trabalhando aí na sua vida. Sentou logo, não esperou nem acabar o culto, ele já estava se entregando ao Senhor. Irmãos, Deus é o dono da obra. Então você que talvez, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, ancião, Deus é um Deus que trabalha ao favor daqueles que são Deus. Se você é de Deus, creia que Deus sempre vai trabalhar. Deus não vai deixar nada pelo meio do caminho. Deus não quer só que as coisas melhorem, não. Deus quer fazer, sabe, uma obra tremenda na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas tem uma outra coisa que eu preciso também dizer. Será que existem casos que Deus, vamos pegar aqui a ideia de uma casa, de uma obra, a gente está fazendo esse paralelo, pensando dessa forma. Será que tem coisas que Deus permite a ruína? Será que Deus permite jogar tudo no chão e começar de novo? E veja, a palavra do pastor aqui não é incentivar ninguém a jogar sua casa no chão ou destruir. Não, mas essa palavra é uma palavra que vem do Espírito Santo, que às vezes tem coisas que foram edificadas no lugar errado. Aí Deus fala assim: eu preciso remover isso, preciso jogar isso no chão, preciso tirar esses entulhos, para então construir algo, edificar algo sólido, algo que vai permanecer firme. Que assim também seja na sua vida. Se você tem algo que foi edificado, mal edificado, sabe aquelas gambiarras que são feitas em obras? Isso, Deus não faz gambiarra. Deus é um excelente edificador. Deus, ele é muito mais. Ele é o dono da obra, mas ele não é só aquele dono da obra que quer ser o dono da casa, não. Ele é o arquiteto também. Ele é mais que o arquiteto. Ele, além de ser o dono da obra, o arquiteto que entende tudo, ele também é aquele que edifica. Então ele é o dono, ele sabe colocar as coisas no lugar onde tem que ser, e ele também é aquele que mete a mão na massa se tiver que mexer. Ele é aquele que trabalha, aquele que coloca no prumo. Está torto, ele é o mestre de obra, que ele coloca aquilo no lugar, fala assim: isso aqui precisa ir para o lugar. Não há nada que esteja torto, não há nada que esteja deformado, que o Senhor não pode pegar e falar assim: eu faço uma grande obra. Olha para a vida de Paulo, um homem totalmente torto, totalmente avesso, mas o Senhor pegou e fez a obra na vida dele. E o texto aqui continua dizendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, Deus há de sustentar. Ele não vai deixar nada pelo meio do caminho. Ele não vai deixar sua casa, não vai deixar seu casamento, ele não vai deixar os seus filhos. Talvez aquele filho, aquela filha que você tanto já orou. Sabe aquele pedido de oração que você fez naquele congresso? Sabe aquela oração que você colocou um dia diante do altar?
Sabe aquela lágrima que você chorou, derramou diante do Senhor um dia? Deus não se tem por esquecido de nenhuma da sua oração, de nenhum dos teus pedidos, de nenhuma das tuas lágrimas. E hoje Ele me trouxe aqui para dizer para o teu coração: eu sou fiel. Ei, sabe, olha para mim aqui agora. E eu vou fazer algo que talvez pareça um pouco louco, mas olha dentro dos meus olhos aqui. Que você olhe para mim, mas que você possa de alguma forma ver o Senhor falando dentro dos teus olhos, tirando todo o seu medo, tirando toda a sua insegurança, toda a sua desesperança, e falar: ei, filho, filha, eu sou Deus que sou fiel para completar a obra, porque sou eu que começo, e sou eu que sustento, sou eu que vou levar esse negócio até o fim. Então não é na tua força, homem, mulher, não é, a tua oração não está esquecida, porque eu sou o Senhor, agindo eu, quem impedirá? Você pode receber esta palavra na sua vida, você pode receber com toda a sua alma, que Deus não vai deixar nada pelo meio do caminho. Ah, pastor, mas meu filho, a minha filha, ah, pastor, a minha esposa, o meu esposo, pastor, a minha vida profissional. Meu irmão, Deus não vai deixar nada pelo meio do caminho, Ele é fiel para completar. E eu quero fazer uma oração, eu quero caminhar para enterrar essa palavra. Eu não quero falar muito aqui nessa noite, porque o que interessa aqui é o que o Espírito Santo está dizendo para o teu coração, dizer: filho, filha, querido, amado, você não é uma obra abandonada, não. Ah, pastor, eu estou me sentindo como aquela obra que foi invadida. Pastor, eu estou sentindo como aquela obra que está toda pichada, aquela obra que está toda desvalorizada. Parece que tudo não tem sentido. Sabe, eu sou aquela obra, pastor, que não tem mais energia. Olha o que o Espírito Santo começa a dizer. Eu sou aquela obra que cortaram a energia, pastor. Pastor, eu sou aquela obra que não tem mais luz. Pastor, eu sou aquela obra que está sujeita aos ventos, às intempéries. Pastor, eu sou aquela obra que está em ruína. Ei, mas deixa eu te dizer nessa noite, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, o Senhor hoje te contempla e fala: eu não te abandono, eu nunca te abandonei, mas hoje você precisa entender que você é obra minha, e eu te fiz com um propósito, porque toda obra que o Senhor faz, Ele faz com um propósito. Ah, você é casa, e a palavra de Deus em 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Nós somos muito mais que uma casa, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então eu quero ser profeta na sua vida nessa noite, você que está ouvindo esta palavra, e esta é uma palavra de vida, é uma palavra onde o Senhor da obra quer assumir o controle e quer dizer para você: ei, você está depedrado, você está em ruínas, você está sem energia, você foi invadido, seus sentimentos foram invadidos, mas eu sou o Senhor que sou dono da obra e quero colocar tudo no lugar, mas talvez algumas coisas eu preciso retirar. Será que você hoje, nessa noite, em nome de Jesus, você quer dizer: Senhor, reconheço que o Senhor é o dono da obra, Senhor, obra em mim, o Senhor sabe tudo. Tenha essa conversa com o Senhor nesse momento: Senhor, eu estou entendendo nesta palavra que o Senhor é o dono da obra. Senhor, eu estou entendendo que a obra sou eu. Senhor, eu estou entendendo que o Senhor começou uma boa obra, e o Senhor não vai parar a obra. Meu irmão, talvez tenha pessoas aí participando do culto, que Deus te chamou para muitos ministérios e você parou, aconteceu alguma coisa na sua vida, e você hoje se encontra como uma obra abandonada, como uma obra largada. E deixa o Senhor falar para você: oi, meu filho, minha filha, meu querido, eu sou o Senhor da obra, e hoje eu quero reassumir. Não que eu tenha um dia abandonado, nunca te abandonei. Receba isso com toda a sua alma: eu sou o Senhor que nunca te abandonei.
Mas vocês talvez estejam com esse sentimento de abandono. Pastor, que palavra é essa? Talvez algumas pessoas não vão entender essa palavra, mas foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ministra isso, porque eu sou o dono da obra. Eu não vou deixar. Talvez essa pessoa está com essa visão, e talvez hoje seja a noite de você deixar o dono da obra assumir por completo. Chegar talvez com os trabalhadores deles, com os seres celestiais dele, e falar assim: hoje eu vou começar a fazer uma obra não só de restauração, mas uma obra de transformação nessa vida, nesta casa, nesse lar, nesse casamento, na vida desse filho, na vida dessa filha. Eu sou o Senhor da obra. E aí eu já posso ver Deus falar assim: eu vou chegar. O que precisa? Precisa de faxina? Eu vou botar para fora. Precisa de acabar com toda essa bagunça, de expulsar todos os invasores. O que Deus precisa fazer hoje? Não existe nada que Deus não pode fazer hoje. E deixa eu te falar, isso é muito sério. Talvez a sua vida, você se enxergue como esta obra abandonada, mas o Senhor hoje está assumindo a sua vida. Recebe aí, Deus está assumindo a direção da sua casa, da sua família, do seu filho. Você não sabe como fazer? O Senhor sabe. E eu, de forma aqui espiritual, eu quero profetizar que Deus colocando tudo no lugar na sua vida, sabe, tirando tudo aquilo que não presta, o Senhor chegando na sua vida. E olha o que o Espírito Santo traz umas coisas, eu consigo ver pelos olhos da fé, meu irmão, o Senhor chegando na sua vida, na sua casa, chegando com autoridade na sua casa, chegando com autoridade nas suas emoções, chegando com autoridade aí na sua vida. E eu já posso ver pelos olhos da fé uma multidão de testemunhos e falar assim: ei, mas essa não é aquela casa que estava abandonada? Aquela casa que não se dizia que não tinha dono? Aquela casa que ninguém sabia que era o dono? O Senhor quer dizer não. E o Senhor também, eu posso ver isso com os olhos da fé. O Senhor dizendo: não, esta casa nunca esteve abandonada. Eu estou assumindo hoje. E há então um testemunho, há uma obra do Senhor, há uma obra do Espírito Santo sendo feita. E eu vejo, talvez, o Senhor trabalhando, chegando e falando assim: eu vou restabelecer tudo. Eu vou tirar tudo que não presta. Eu vou tirar tudo que está atrapalhando aqui. E sabe, começa aquela capina, de forma espiritual falando. Começa aquela limpeza, aquela faxina. Começa tirando os entulhos. Começa tirando tudo que não presta. Começa tirando as marcas pela parede, a parede da sua alma, marcas pela parede da sua vida. Isso é obra do Espírito Santo. Pastor, não estou entendendo, mas tem gente que está entendendo isso. Pastor, eu fui tão marcada, picharam a parede dos meus sentimentos. E eu creio que o Senhor pode chegar hoje nas paredes dos teus sentimentos, nas paredes do teu coração, nas paredes do teu profundo, e Deus trabalhar, falar assim: hoje eu entro fazer uma obra. Ah, pastor, mas está tudo escuro. Eu vejo o Espírito Santo também chegar e falar assim: vamos conectar a luz, sabe, conectar a energia, conectar o pulsar do coração de Deus na sua vida. Você vai recebendo isso. Você pode dizer: Senhor, coloca aí, interage, fala assim: Senhor, assume hoje a obra, porque o Senhor é o dono da obra. Coloca aí, profetiza isso, declara aí: Senhor, eu entrego a obra em tuas mãos, porque o Senhor é o dono da obra, e aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Senhor, eu oro, Senhor, eu oro por cada vida, Senhor, que está recebendo essa palavra. Senhor, eu oro para que teu Espírito Santo continue obrando, trabalhando, Senhor. Senhor, eu não tenho entendimento pleno, porque o Senhor nos deu essa palavra, mas eu sei, Senhor, que o Senhor é o dono da obra. E eu sei que o Senhor, ainda que a obra tente abandonar o dono da obra
nunca abandona a obra. Senhor, fortalece mães, fortalece esposa, esposos, que talvez, Senhor, estejam no meio de uma luta, de uma caminhada, achando que a obra vai ficar pelo meio do caminho. Não, a obra não vai ficar pelo meio do caminho. O que Deus tem para fazer é completo. É completo. Senhor, e nós profetizamos na vida de cada pessoa que está participando, daqueles que estão aqui, daqueles que estão com a gente nesse culto. Senhor, dá um entendimento que o Senhor é o Senhor da obra. Dá um entendimento, Senhor, que nada, eu quero repetir isso, para que ecoe dentro da sua alma, nada vai ficar por incompleto. A obra do Senhor será completa na sua vida. Você recebe isso, você coloca aí: Senhor, eu recebo isso. Talvez tenha pessoas aí participando do culto, ouvindo esta palavra, e deixa eu te dizer, você não é uma obra abandonada. O diabo tentou te destruir, tentou fazer de você um lugar qualquer. Sabe aquelas obras que as pessoas invadem para fazer tudo que é errado? Sabe aquela casa que o diabo pensou que seria um lugar fétido, um lugar podre, um lugar imundo? O Senhor está dizendo para você: não, você é templo do Espírito Santo, você é casa, você é morada, você é templo do Espírito Santo. Senhor, vai dando, Senhor, então o entendimento, Senhor, em nome de Jesus, que aqui, Senhor, não tem casa, não tem obra abandonada, não, é tudo templo do Espírito Santo. E onde há templo do Espírito Santo, a glória de Deus. Onde há templo do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus. Senhor, nós queremos ser aquele lugar, Senhor, da manifestação do poder de Deus. Senhor, trabalha em nossa vida. Trabalha, Senhor, trazendo a esperança. Trabalha, Senhor, trazendo o vigor. Trabalha trazendo o renovo, conectando tudo que estava desconectado. Coloca no prumo, Senhor, tudo que estava fora. Porque hoje é a noite de obra do Senhor. Porque o Senhor da obra, Ele se apresenta, e você e eu somos obra. E dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor. E a gente chega diante do Senhor da obra e dizer: Senhor, olha a minha vida aqui, Senhor. Sabe, meu irmão, eu posso sentir isso aqui na minha alma. E eu peço que em nome de Jesus você sinta aí também. Sinta-se como uma obra. Eu não sei como você está, mas sinta-se agora como se você fosse uma obra, chegando diante do Senhor da obra. E o Senhor da obra te olhando, te contemplando e falando assim: eu vou restaurar. E o Senhor da obra falando assim: eu vou colocar tudo no lugar. E o Senhor da obra dizendo assim: vai haver testemunho. E o Senhor da obra falando assim: todos verão e saberão que foi o Senhor que fez isso. Eu vejo o Senhor da obra colocando tudo no lugar. Colocando tudo no lugar. Espírito Santo, para qual essa palavra, Senhor, foi enviada aos nossos corações. Nós recebemos, Senhor, esta palavra com todo o nosso ser e o nosso coração. E eu creio, Senhor, que aí do outro lado, aqui no templo, e aí do outro lado existem corações que estão entendendo muito além, Senhor, muito além, muito além, porque é assim que o Senhor faz, muito além, Senhor. Então, Senhor, conecta, tira todo o entulho, a chave está nas tuas mãos.
Senhor, nós te entregamos todas as chaves, tudo, Senhor, em tuas mãos, para que o Senhor faça a obra.